O Estrelando está começando. Meu entrevistado de hoje está aqui. É narrador de futebol, é jornalista, ou seja, ele conhece muito de futebol. Vai falar sobre Copa do Mundo e várias outras histórias que vocês vão adorar. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Meu entrevistado, Carlos Eduardo Lucas. Ele que é do signo de Leão, tem ascendente em Peixes e a lua no signo de Capricórnio. O Carlos é apresentador, jornalista, locutor, narrador de futebol, enfim. O Carlos tem um currículo extenso dentro da área do jornalismo e da comunicação e sempre me convidou para ir aos programas dele. Eu me lembro há muitos anos ele fez isso e eu sempre vi o programa dele com a maior felicidade, conheço a família e tudo. Mas o Carlos ele tem um histórico muito interessante dentro da área do futebol, não é isso? Sim. Nós estamos próximos à Copa, eu convidei o Carlos aqui para falar a respeito disso. Carlos, eu quero te agradecer e perguntar a princípio qual é o teu favorito, teu time favorito, se é que você pode falar. Bom, Jorge, primeiro é uma honra e um prazer estarmos juntos aqui. E quando você desfila esse currículo, não é tanto assim, não, viu? É aquilo que a gente diz assim, peça para os seus filhos não estudarem jornalismo, faça outra coisa, né? Não, senhor, você trabalhou em diversas emissoras de São Paulo, como não? Trabalhei em várias emissoras de rádio de São Paulo, Rádio CBN, Rádio Capital, Rádio Tupi, Rádio Jovem Pan News. E hoje você está América. no Santos Futebol Clube, Hoje eu né? sou narrador oficial da rádio do Santos Futebol Clube. Isso. Então a gente narra os jogos do Santos, é uma rádio institucional, né? Uma rádio que só narra os jogos do clube, né? A gente costuma até brincar que é a rádio do alvinegro mais famoso do planeta. Isso nos dá aí um feedback muito bacana com pessoas de vários lugares do planeta, né? A gente tem ouvintes no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha, na Ásia, na Oceania. Nossa, isso é fantástico. Olha, é impressionante, Jorge, como a internet veio para conciliar várias coisas. Nós temos mais de 20 milhões de seguidores da Rádio Santos. Oficialmente, é a rádio mais ouvida das rádios dos clubes de futebol brasileiro. O que nos dá um orgulho muito grande de fazer parte da equipe, mas uma responsabilidade enorme também, né? Sim. Agora, quando você disse a questão do signo aí, eu vou aproveitar, então vou pedir para o Jorge já falar do meu mapa astral também, porque ele é sempre uma figura simpaticíssima para trazer boas informações alviçarias, né, Jorge? Mas como você bem disse, estamos aí há alguns dias do início da Copa do Mundo da Rússia, uma Copa que, se não está empolgando o público russo, né, porque tem uma seleção muito fraca, é sempre uma motivação para nós brasileiros, né? Mesmo aquele que não gosta tanto de futebol, acaba dando uma olhadinha de lado, acompanhando. E quando você me pergunta quem é o grande favorito, a grande seleção favorita, a gente sempre coloca ali Brasil, Alemanha, Espanha, esses três países normalmente Mas são... antes, eu não fiz essa pergunta, não. Pois não. Ele não quis responder a pergunta que eu fiz, eu perguntei qual é o time favorito dele. Ele já me jogou para a Copa. Ele é bom, você é bom de câmera. Você vê que ele fala, olha bem para a câmera. Eu gosto do Carlos por causa disso. Vamos lá. É o hábito, né? É o hábito, né, Jorge? É o hábito. Eu quero saber primeiro, antes da Copa, já vou perguntar da Copa. Qual é o seu time favorito? Você pode falar sobre isso? Posso. Tem um time assim, eu sou Santos, então, eu sou São exatamente, Paulo. O Santos a gente tem um carinho muito grande há tantos anos pelo Santos, admiração, e o fato de trabalharmos hoje, eu fui setorista do Santos também, pela tribuna de Santos aqui, pela TV Tribuna, durante mais de 12 anos. Nossa. Então a gente conhece ali alguns corredores que tem presidentes que não conhecem. A gente conhece alguns meandros que eles não conhecem. Então isso nos deu um carinho a mais pelo clube, além de ter nascido na cidade, torcer pelo clube, gostar demais do Santos. A gente tem essa questão da empatia com o clube, né, Jorge? Existe. Agora, tudo bem, já respondeu, já estou satisfeito. Diga. A minha outra pergunta, pois não. O que você espera da Copa do Mundo? Jorge, olha, eu diria para você o seguinte, é sempre um grande evento, né, a Copa do Mundo, ela tem o congressamento de vários países, as 32 equipes que participam do Mundial vão, é claro, em busca do principal, mas todos sabem, aqueles que têm condições e aqueles que não têm condições de brigar pelo título. O Brasil, ele chega nesse Mundial com aquela mácula, né, aquele peso nas costas, ter perdido o Mundial em casa há 4 anos atrás. Peso, né? Perdendo de 7. E para quem não acredita, a astrologia dizia que não era um bom momento para o futebol brasileiro, né? Então, para quem não acredita, é bom acreditar. E nesse momento, o Brasil tenta aí se refazer, passaram-se aí praticamente os 4 anos, tem uma nova filosofia, um novo treinador, ele que é muito alinhado à organização, tem lá a sua crença. É bacana a gente sentir que o Tite tem esse lado.
Então o brasileiro gosta do futebol, nesse momento temos a parada dos torneios como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, então fica tudo voltado somente para o Mundial, né? E a gente que acompanha os preparativos, a gente observa os últimos jogadores sendo convocados, a preocupação com lesões, e sempre tem essa questão. O Brasil, Jorge, eu diria que ele entra em igualdade de condição, sim, com a Alemanha e com a Espanha. Agora, se você me perguntar, você apontaria como o principal favorito o Brasil? Não, eu não apontaria. Não. Eu acho que o Brasil ainda carece de mostrar efetivamente. Copa do Mundo é um torneio de tiro rápido, curto, né? Em 7 jogos você tem tudo resolvido. Em 7 jogos. Primeira fase é uma fase, Jorge, que assim, é muito fácil. Você tem a obrigação de classificar-se até bem pelo potencial que tem. Nossa seleção, principalmente 99% dos nossos jogadores, atuam onde? Na Europa. Praticamente todo mundo conhece todo mundo. Não existe o desconhecimento das grandes seleções. Quem joga no Brasil conhece quem está na Espanha, quem está na Alemanha e por aí vai. Então, é principalmente saber se o jogador vai chegar com aquela responsabilidade. Um peso, Jorge, que se cobra muito, é que os nossos jogadores atualmente da nossa seleção, nas últimas, estão milionários, né? Todos jogam na Europa, ganham salários monstruosos. Acabou a Copa, não ganhou, não volta nem para o Brasil aquele período. Agora, eu acredito no lado profissional, não só pelo dinheiro. Todos querem ter no currículo, fui campeão com a seleção brasileira, fui campeão de um Mundial. Então que seja, né, uma oportunidade, mas não dá para cravar, dizer, não, o Brasil é o principal favorito, nós somos aí a seleção que mais conquistou, com os nossos 5 títulos, sim, mas não tira, né? Por exemplo, eu focaria muito se fala da Bélgica, não, a Bélgica ela sempre impressiona antes da Copa, mas quando chega na Copa ela não consegue engatar normalmente. Uma pena, nesse Mundial não teremos a Itália, não se classificou, não teremos a Holanda, também não classificada, aqui do nosso continente o Chile, que fez aí campanhas muito boas, foi campeão de Copa das Confederações 2 vezes seguidas, mas não se classificou. E já se dizia da questão do astral desses países, e não se leva em consideração. E não é pelo astral de um jogador, é um conjunto. É um conjunto. Quando aquilo não funciona, não vai dar certo. E aí, logicamente, fala, não, mas isso é besteira. Aí dentro de campo, os craques resolvem. Você acredita que a escolha dos jogadores é boa? Jorge, essa questão de escolha, ela é sugestiva na parte seguinte, cada um tem a sua. Eu concordo aí com 90% dos jogadores convocados pelo técnico Tite, pela 90%? Seleção brasileira. 90%. Eu acho que alguns outros nomes você pode... Vamos pegar aqui, vamos ser bairrista, né? Muitos torcedores dizem assim, poxa, mas o Vanderlei, goleiro do Santos, poderia ter sido convocado, não foi. Nós tivemos a presença do Tafarel, que foi goleiro da seleção, é atual treinador de goleiros da seleção. Conversei com ele no CT, no treinamento do Santos. Mas a gente percebeu que ele buscava algo mais, né, nos jogadores. Longe de desqualificar o Vanderlei, é um dos melhores goleiros do Brasil, mas algo mais, e que de repente não tenha visto. Então, pode ser que outras pessoas teriam a visão de levar o Vanderlei. Ele preferiu não, ele preferiu levar o Alisson, levar o Edson, levar o Cássio do Corinthians. Agora, são escolhas pessoais. Então, essa questão de escolhas pessoais é aquela história de falar de política, futebol, religião, cada um tem a sua, cada um tem uma visão, né? Então, eu acho que foram boas escolhas e que elas funcionem, né? Agora, a partir do dia 17, quando começa a Copa do Brasil contra a Suíça. Eu gostaria de saber, eu vou deixar para o segundo bloco, pois não. O que você está achando do futebol na atualidade? O que mudou da época que você começou para hoje, tá bem? Com certeza. Voltamos já. Tem sido muito comum a escolha de síndicos remunerados, que no mercado se chama de síndico profissional, para a condução do condomínio, principalmente quando aqueles condôminos não querem assumir a sindicância, a função de síndico. Eu sempre falo que as pessoas, antes de fazer qualquer uma pesquisa, ele tem que olhar a convenção para ver se há proibição de remuneração e, se falar de isenção, então, só se for condômino que vai poder ser contratado. É sempre um contrato, e é o contrato assinado pelo condomínio através da Assembleia. Mas, de qualquer maneira, o importante é verificar vários currículos, analisá-los e, como eu falei antes, pautar lá, olha, vai ter a escolha de síndico profissional, vai ser feita a votação tal como o outro. Procure o SICOM, nosso departamento jurídico está preparado para dirimir qualquer dúvida que você tenha. Até a próxima.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove 27 de junho, excursão Fenômeno do Algodão. 10 de julho, curso Baralho Cigano completo. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso de Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. 13 3326-3083. A Escola Gaia de São Paulo promove o 19º Encontro Anual de Astrologia, nos dias 27, 28 e 29 de julho. Informações 11 5084 3256. Voltamos ao segundo bloco, no entrevistado Carlos Eduardo Lucas, que é de Leão, tem um ascendente em Peixes, não é isso? É isso você que está dizendo, né? Eu não sou um especialista nisso. Sim, sim. Eu vou aproveitar. Estamos num bom momento para o Signo de Leão, até para a porque gravação do nosso programa estamos. Porque eu conheço até um outro, né, um apresentador que também é de Leão, diga-se passagem, chama Jorge. Tá certo. Vai melhorar para você no final do ano, que Júpiter entra em Sagitário, enfim, outras situações. O que você acha que mudou desde que... Há quantos anos, por exemplo, você está no futebol? Narrando, participando? Praticamente 25 anos, 25. Jorge. O que você acha que mudou de lá para cá? Muita coisa. Para melhor, não? Sim, para melhor. Vamos pegar pelos clubes. Criou-se uma estrutura invejável. Por exemplo, nós pegamos hoje os clubes, tem centro de treinamentos, com hotéis, com centro de recuperação física dos jogadores, fisiologistas, médicos, nutricionistas. Então, o que não existia na época, há 25 anos atrás, isso não existia. Era raro você contar com um clube que tinha um departamento integrado para a recuperação do jogador. Sem contar a qualidade, né, de todo esse equipamento. Hoje os jogadores viajam com ônibus de última geração, viagens de avião de primeira classe e os salários astronômicos. Eu diria que se o Pelé jogasse hoje, quanto ele receberia de salário? Hoje a gente pega jogadores que não são assim tão craques, né, tão bons jogadores, e recebem salários acima de 500, 600, 700 mil reais mensais. Para um país que tem um salário baixo, claro que eu não gosto de fazer o termo comparativo, que cada um na sua, Isso né? é muito dinheiro. Mas é muito dinheiro, Jorge. Isso então, muito dinheiro. houve uma mudança na qualidade do futebol? Não. Eu diria para você, na qualidade do futebol, nós já tivemos muito mais jogadores capazes, competentes, habilidosos, muito mais. Hoje, o Brasil, nós temos bons jogadores. A sua grande maioria atua onde? Na Europa. Não mais no futebol brasileiro. Você veja que a nossa seleção, se você for pegar a escalação, 99% de jogadores atuam onde? Na Europa, e não no futebol brasileiro. São grandes jogadores? Na sua maioria são bons jogadores. Agora, diria que super craque, aponta-se o Neymar como um craque, um jogador ou outro, mas nós não temos mais uma geração com Romário, nós não temos uma geração com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Eu não quis nem citar Pelé, porque Pelé, como diria o nosso querido Pepe, Zé Macia Pepe, né, para a nossa querida cor, o Pelé ele veio de outro país, né? Ele é de um outro planeta, melhor dizendo. Ele é algo que não é do nosso planeta. Então o Pelé é ao concurso, não dá para comparar o Pelé. Nós vamos falar de Maradona para a Argentina, a gente tem que também citar que os nossos irmãos argentinos, a qualidade que tem, como outras seleções também, né? A Holanda, como teve o carrossel holandês, e por aí vai, Jorge. Então a qualidade do futebol talvez não tenha melhorado tanto como a qualidade em termos de qualidade de equipamentos e o conforto que os jogadores têm e o que eles ganham hoje. A questão até publicitária que dá muito dinheiro para todos esses atletas que têm, claro, o seu futebol top. Não é uma realidade para todos os jogadores. Aí numa classe, Jorge, que a gente pode separar 10%, ganham muito. E os outros 80% sobrevivem. Qual o jogo que você mais gostou de narrar? O jogo que eu mais gostei de narrar? Jorge, tem grandes jogos que a gente já passou, mas sempre fica uma lembrança ou outra que a gente possa fazer.
E eu me recordo de um jogo do Santos contra o Flamengo, um jogo que, se não foi tão bom para o Santos por não ter vencido contra o Flamengo, um jogo de 4 gols do Santos, 5 gols do Flamengo na Vila Belmiro, um jogo fantástico do Neymar, um jogo fantástico do Ronaldo, né? Citei agora, do Ronaldinho Gaúcho, um jogo assim para ser lembrado eternamente por 2 craques, no caso o Ronaldo, o Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho e também o Neymar. Esse jogo me marcou muito. Lembrando assim, en passant agora, esse é um grande jogo. Mas que você narrou? Isso, que eu trabalhei nesse jogo, um jogo importante e que a gente lembra que as pessoas que pagaram o ingresso com certeza diriam, ó, voltaria nesse jogo, pagaria de novo. É um jogo que tem muitos gols, uma qualidade técnica diferenciada, para quem é santista, para quem é flamenguista ou para quem era torcedor de qualquer outro clube, da mesma forma. Esse é um jogo que guardei na retina. Para você, tirando o Pelé, qual é o maior jogador de futebol de todos os tempos? Tirando Pelé, qual seria o jogador? Você já falou que o Pelé eu de destacaria. outro planeta, então a gente não pode contá-lo. Nós tivemos nós tivemos vários outros grandes jogadores, até seria falar do Garrincha, que eu não vi jogar. Pelé também eu não vi, eu vi em vídeo, não é da minha época, mas a gente acompanhou Garrincha, se pegarmos Maradona foi um gênio. Fala-se muito hoje do Messi, que é um grande jogador, do Cristiano Ronaldo, português, um grande jogador. Claro que, acho que depois do Pelé, o maior jogador, nós tivemos no Brasil o Zico, mas o maior jogador que eu vi atuar foi mesmo o Maradona. Impressionava a qualidade técnica, a malandragem, aquela astúcia do argentino de encarar as coisas de frente e não reclamar. Então, para mim, acho que depois do Pelé, aqueles que eu vi jogar, e vi tantos outros grandes jogadores, né? Se pegarmos Beckenbauer da Alemanha, pegamos Rummenigge também da Alemanha, vamos aí na seleção da Itália, nós vimos grandes jogadores como Zoff, pegamos Buffon, um grande goleiro, mas como jogador de linha mesmo, depois de Pelé, eu elencaria mesmo Maradona. Ok. Qual o jogador mais difícil de se entrevistar? Mais difícil de ser entrevistado? Olha, eu vou usar de novo aqui, eu vou usar o mais difícil e o mais fácil. O mais fácil, você sabe qual foi o mais fácil? Pelé. Eu tenho várias entrevistas com ele, tive a oportunidade até de ceder uma entrevista minha de mais ou menos 1h45 a vários telejornais. Vou citar aqui, Boris Casoy me ligou pessoalmente pedindo na época, eu não tinha nem noção do tamanho, eu soltei entrevista na rádio CBN e em poucos minutos ela repercutia, pois Pelé ali falou da Sandra, sua filha falecida, sobre Edinho, sobre político, o político no Brasil era desonesto. Então, o Pelé era o mais fácil. O mais difícil, eu vou lhe ser sincero, que eu tenha entrevistado, alguns, né? Eu poderia elencar aqui pelo menos uns 10. Mas eu vou dizer para você que um jogador bem difícil de entrevistar, o próprio Neymar. Neymar, quando passou aqui, era muito difícil. Ele sempre cercado de um staff muito grande, criava muita dificuldade para a imprensa entrevistá-lo e sempre faltou um pouco de simplicidade, sabe? Eu acho que talvez não tenha sido tanto dele, mas de quem o assessorava. A assessoria é fantástica quando a assessoria entende que o atleta está ali, ele precisa se expor, porque ele representa a marca, representa um clube, e quando não entende isso, ele transforma aquilo num sofrimento. Então o Neymar foi um jogador muito difícil sempre de ser entrevistado. Espero que ele... Mudou muito também, viu, Jorge? Da época que nós entrevistávamos outros jogadores, nós tínhamos a entrevista dentro do vestiário. Criou-se a zona mista. Então você tem ali separado um corredor, passa o jogador escolhido pela comissão técnica da clube e você só pode entrevistar aquele jogador. Os outros não pode mais. Eu cheguei a fazer vestiário que eu entrevistava o time inteiro, o treinador, o presidente do clube, dentro do vestiário. Isso acabou, isso não existe mais. Não é nem só no futebol. No meio de qualquer modalidade esportiva, no meio artístico, se escolhe lá, se faz uma conferência de imprensa, entrevista aqueles que lá são selecionados e escalados. Entendi. Atualmente, qual que você vê um jogador que tem futuro? O jogador que tem futuro, mas você fala que atua no futebol brasileiro? Isso. Olha, tem vários jogadores, né? Tem o Rodrigo aqui no Santos, é um menino com uma jovem promessa que eu acredito que vai dar muito fruto. Não, estou usando o Carlos como uma previsão. Não, eu diria, o Pedrinho no Corinthians é uma jovem promessa também, um jogador de muito talento. Esses dois jogadores são meninos importantes, que têm muita qualidade, que têm a oportunidade de estar em grandes clubes. E tem outros, né? O futebol brasileiro ele é pródigo, né? Ele revela uma proporção espantosa. Claro que o que acontece hoje, Jorge,
Antigamente você tinha um jogador que vestia uma camisa só, ele passava a carreira dele inteira num clube, ou no Santos, no Palmeiras, São Paulo. Hoje não existe mais isso. Hoje o menino de 12 anos ele já chega num clube com um empresário. Ou é o seu pai, ou é um empresário mesmo, que compra os seus direitos federativos e negocia com clubes. Então hoje tem muitos meninos que têm qualidade, com 10, 12, 13, 14, já tem empresários. Então tem vários atletas que deixam o futebol brasileiro cedo. Vamos pegar aqui o caso... vamos pegar o Felipe Luiz da seleção brasileira. Ele atuou pelo Vasco muito pouco. Foi para a Europa, virou uma estrela no futebol europeu, hoje está na seleção, deve ser uma novidade na seleção para a Copa do Mundo, mas pouco tempo se apresentou no futebol brasileiro. Por quê? Porque os empresários já os levam, né, para a Europa, à custa de muitos dólares, muitos euros. Então o futebol ficou também muito caro, muito inflacionado, viu, Jorge? Entendi. Além de você, como um grande narrador, quem que você acha que é um bom narrador de futebol? Que é um bom? Olha, nós temos vários. Eu tenho vários amigos, né, que são narradores em rádios em São Paulo. Vamos pegar aqui Fiore Gigliotti, que é falecido, foi um grande professor, um mestre para todos nós. Eu tive um padrinho que me surpreendeu na época, Osmar Santos. Osmar Santos, do nada, virou um padrinho que eu tive numa equipe de esportes, na longínqua e antiga Rádio Clube de Santos, que pertencia ao Pelé. Osmar foi o padrinho de uma equipe. Mas nós temos aí hoje Rogério Assis da Bandeirantes, meu amigo, Oscar Ulisses da Rádio Globo, Ulisses Costa da Bandeirantes, José Silvério, que é uma lenda, ou talvez seja aí dos mais antigos que está aí no meio do futebol. Existem muitos grandes nomes, né, narrando futebol. E o Brasil também tem isso, viu, Jorge? Nós temos um povo que produz grandes profissionais em várias áreas, né? E a área da comunicação, talvez o Brasil seja um dos países que mais consegue fazer com que surjam novos profissionais, seja na teledermatologia, no jornalismo, na comédia, na astrologia. Carlos Eduardo, você joga? Jogar bola? Joguei muita bola, Jorge. Joguei muita bola. Canhoto. Inclusive, pena que eu não tenho gravado aqui. O ex-jogador Neto, né, quando teve a sua passagem pelo Santos, teve lá, eles aprontavam aqueles jogos de final de ano com a imprensa, e eu brincava com o Neto, falei assim, Neto, eu sou canto como você, talvez seja igual a você ou melhor, provocando a imprensa, né? E aí jogava bola, tive minha passagem de futebol de salão, joguei futebol de salão pelo Clube Regatas Tumiaru, pelo Iapochá Clube, cheguei a jogar bola no São Vicente Atlético Clube. Tive uma passagem rápida com um amigo, né, o Gilson Carlos, onde ele estiver aí, ele que morava no Guarujá, nos assistir, mas como o seu programa alcança todo o planeta, tivemos a oportunidade de ir ao São Paulo fazer um teste. Mas detalhe, filho de mãe espanhola com uma vassoura na mão, vai estudar e não vai jogar bola. E aí a carreira de jogador virou jornalista. Virou um narrador excelente de futebol. Carlos, quero te agradecer muito eu que agradeço, participação Jorge. Aqui. Muito, muito, muito mesmo, viu? Gosto muito de você. Eu quero acompanhar suas previsões do Brasil para a Copa do Mundo nos seus próximos programas aí. Tá bem, muito obrigado, viu? Um grande abraço, Jorge. Você também. E uma ótima semana a todos vocês. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.